Rainbow Channel. O óbvio é simples. Olá, audiência aqui do programa Universo e os Relacionamentos. Meu nome é Isabel Abreu, eu sou terapeuta de relacionamentos e também palestrante nesta área. Nos programas anteriores, eu falei sobre relacionamentos, eu realizei uma introdução sobre relacionamentos. Os relacionamentos podem acontecer de diversas formas. São vários níveis de relacionamentos. Pode-se ter um relacionamento disfuncional, ou um relacionamento tóxico, ou ainda um relacionamento narcisista. No relacionamento disfuncional, já existe dentro deste relacionamento um desinteresse muito grande, já não acontece muita coisa dentro deste relacionamento. É comum que estas pessoas estejam trabalhando em horários diferenciados, portanto, já existe um nível de acomodação bastante grande dentro deste relacionamento disfuncional. Depois, pode-se ter um relacionamento tóxico. Os relacionamentos tóxicos são sempre muito conturbados, acontecem sempre muitas brigas, muitas confusões. É bastante comum também que se tenha o componente ciúmes dentro desses relacionamentos tóxicos, e estas pessoas que estão ali dentro desses relacionamentos habitualmente já não têm mais nada a acrescentar uma outra, mas elas permanecem ali dentro destes relacionamentos tóxicos. Na sequência, pode-se ter um relacionamento narcisista, e é sobre os relacionamentos narcisistas que eu vou falar neste programa e nos demais. Eu vou iniciar aqui e vou avançar nesta jornada sobre relacionamentos narcisistas e como funciona todo esse sistema. Os relacionamentos narcisistas são complexos porque todos eles têm um alto índice de manipulação e dificilmente as pessoas que estão dentro de um relacionamento narcisista conseguem entender que mecanismo é esse e o que está acontecendo. Mas para falar de relacionamento narcisista, eu gostaria antes de deixar algumas informações aqui registradas. Homens e mulheres podem ter transtorno de personalidade narcisista. Eu vou me referir a essas pessoas sempre na forma masculina, mas eu gostaria de deixar bem claro que o tempo todo, aqui durante os programas, eu estarei falando sobre homens e mulheres que podem ter o transtorno de personalidade narcisista. Quero dizer também que este programa não tem a intenção, não tem o propósito de realizar diagnóstico se uma pessoa tem ou não o transtorno de personalidade narcisista. Para realizar o diagnóstico, é imprescindível procurar um profissional da área para se entender se tem o transtorno de personalidade narcisista ou não. Caminhando aqui para falar sobre personalidade narcisista, é muito importante ser dito, antes de me aprofundar aqui naquilo que eu quero dizer a vocês,
é muito importante dizer que existem vários níveis, existem vários padrões, existem várias formas de atuação narcisista. Neste programa eu vou falar sobre a célula narcisista, sobre o harém narcisista. E com o passar do tempo, no decorrer dos programas, eu vou falando sobre cada tipo de personalidade narcisista. Mas antes de tudo isso, é de suma importância visualizar, ter um entendimento de como funciona este sistema narcisista, como funciona esta célula narcisista, como funciona a dinâmica dos relacionamentos narcisistas, ok? Então, vamos lá. Vamos começar. Eu vou começar a falar sobre a célula narcisista. O narcisista, ele nunca e jamais se relaciona buscando amor em seus relacionamentos. O narcisista, ele tem uma necessidade de buscar fontes de suprimentos para compor, para ajudá-lo a compor essa máscara social. O narcisista, ele tem algo a ser resolvido dentro de si. O narcisista normalmente tem um problema de autoconhecimento, existe uma necessidade intensa de autoafirmação, existem alguns mecanismos internos mentais do narcisista, dos quais ele não consegue suprir isto de forma sozinho, ele não consegue se autossuprir dentro dessas necessidades, e por isso o narcisista busca fontes de suprimentos para manter a sua personalidade narcisista, para auxiliá-lo a manter, e por isso busca as fontes de suprimentos que as pessoas envolvidas dentro desse sistema vão oferecer para o narcisista. Então, o narcisista, ele é sempre uma pessoa que tem vários relacionamentos, se relaciona e tem várias pessoas ao seu entorno para poder realizar esta manutenção de fonte de suprimentos. O narcisista não tem capacidade de amar, o narcisista não ama. Ele busca em suas vítimas, em seus relacionamentos, este suprir. Então, existe uma sequência mental para o narcisista, uma sequência que ele se utiliza para elencar, para eleger as suas vítimas dentro daquilo que eu chamo de harém narcisista. O narcisista normalmente busca uma fonte de suprimento primária para se casar ou não. Esta fonte de suprimentos primária normalmente é uma vítima que o narcisista escolhe para apresentar à sua família, para apresentar aos amigos, para apresentar em seu ambiente de trabalho. É uma vítima escolhida para auxiliá-lo a compor a sua máscara social. Esta vítima normalmente é uma vítima empata e é uma vítima que o narcisista visualiza como uma grande fonte de suprimentos para ele. É uma vítima que está ali aguentando as humilhações desse narcisista entre quatro paredes. É uma vítima que não desiste facilmente deste relacionamento. É uma vítima que quer fazer este relacionamento acontecer. É uma vítima que está ali aguentando
todos os problemas, todos os conflitos e segurando todas as dinâmicas problemáticas do narcisista. Na sequência, existe a fonte de suprimento secundário dentro deste harém narcisista. A fonte de suprimentos secundário, assim como também existe a fonte de suprimentos terciário, as fontes secundárias de suprimentos dentro do harém narcisista servem para que ele possa suprir algumas necessidades que possivelmente a fonte de suprimento primária não consiga entregar, não consiga suprir para o narcisista, ou ainda também podem ser fontes que estão sendo preparadas para suprir o narcisista caso a fonte de suprimentos primária lhe falte. Quando o narcisista começa a visualizar que esta fonte de suprimentos primária está começando a não ter os níveis de suprimentos que ele tanto necessita, é bastante comum que o narcisista comece a preparar uma fonte secundária para substituir a fonte primária. Narcisistas não ficam sozinhos. Narcisistas não conseguem estar na própria presença. Narcisista sempre busca estar acompanhado, não consegue esse auto-olhar, não consegue estar consigo próprio. O narcisista está sempre em busca de se preencher de suprimentos, de fontes de suprimentos. As fontes de suprimentos para um narcisista podem ser dinheiro, fontes de suprimentos podem ser sexo, fontes de suprimentos podem ser casa, comida e roupa lavada, fontes de suprimentos podem ser novos amigos, fontes de suprimentos podem ser a indicação de novos trabalhos, ou ainda fontes de suprimentos podem ser status sociais. Todo narcisista adora ostentar status em seu mundo social. Então, o narcisista, ele tem sempre várias fontes de suprimentos, vários relacionamentos, para que ele possa ter a certeza que todas as suas necessidades, que todos os seus suprimentos sempre estarão sendo atendidos de uma forma ou de outra. Existem outras pessoas que ficam de forma avulsa ali em torno do narcisista para atender as outras necessidades que o narcisista possa vir a ter. Sempre existem relacionamentos, mas também sempre existem pessoas que estão ali no entorno do narcisista, servindo na expectativa deste possível e futuro relacionamento. No harém narcisista é bastante comum também acontecer a famosa dança das cadeiras, quando o narcisista descarta uma fonte de suprimentos, ele imediatamente já tem uma outra fonte para substituir esta fonte que foi descartada. Este termo descarte é utilizado apenas para quando o narcisista termina um relacionamento. Quando o narcisista termina um relacionamento, é chamado de descarte. Quando o narcisista se vê diante de uma vítima que não tem mais nada a oferecer, que não está mais interessante aos seus níveis de suprimentos, o narcisista descarta esta vítima e ele promove a vítima secundária
para o posto de vítima primária. Esta vítima secundária pode ser uma vítima empata ou não, como a vítima primária, que também pode ser uma vítima empata ou não, mas também pode ser uma vítima codependente. O narcisista, normalmente, ele se atrela, ele busca por vítimas que são vítimas empatas e que são vítimas codependentes, porque são duas vítimas bastante manipuláveis e que têm uma dificuldade muito grande de se desconectar do narcisista, e eu também vou falar sobre isso nos próximos programas. Bem, esse sistema de harém narcisista é realmente bastante complexo, cheio de detalhes. Existem várias pessoas que compõem esta célula narcisista. E por que não é somente uma célula narcisista? Porque eu chamo esse sistema de sistema narcisista, de núcleo narcisista, porque existem outras pessoas, outros componentes que estão ali em torno do narcisista, compondo este harém narcisista. E agora eu vou falar sobre os macacos voadores. Quem são os macacos voadores dentro do harém narcisista? Os macacos voadores podem ser os familiares, podem ser os amigos, podem ser aquelas pessoas que ficam ali servindo o narcisista. São pessoas que têm bastante empatia com o narcisista, são pessoas que ficam ali servindo o narcisista numa troca de favores. Toda pessoa narcisista, todo narcisista é sempre uma pessoa muito simpática, são pessoas muito dadas, são pessoas que estão sempre muito prontas a servir os seus amigos, a servir os seus familiares quando estes precisam. Os narcisistas são pessoas que estão ali o tempo todo auxiliando a todos que precisam, porque ele sabe que lá na frente, em algum momento, ele vai precisar da ajuda dessas pessoas. E como é que funciona a dinâmica dos macacos voadores dentro dessa célula narcisista? O narcisista, quando descarta uma vítima, ou quando uma vítima termina o relacionamento com esse narcisista, ele começa a pulverizar na cabeça desses familiares, ele começa a pulverizar para os amigos em comum dessas pessoas que estavam ali convivendo socialmente com este casal, com essas pessoas. O narcisista começa a pulverizar informações negativas sobre essa pessoa, dizendo que terminou este relacionamento, que não aguentava mais essa pessoa, que essa pessoa tinha muitos problemas, que ele não estava aguentando. O narcisista, ele não gosta de dizer que teve o relacionamento, que o relacionamento chegou ao fim porque a outra parte quis. O narcisista sempre diz que o relacionamento foi terminado por ele, e ele sempre pulveriza de maneira negativa, sutil, discreta, na cabeça dessas pessoas, na cabeça desses macacos voadores, que ele terminou esse relacionamento e que essa pessoa tinha muitos problemas, que estavam acontecendo muitas coisas estranhas. Essas pessoas, acredito eu, de forma inocente na maior parte das vezes, elas começam a distribuir essas informações que foram pulverizadas. Essas pessoas começam a passar adiante essas informações sobre esse relacionamento. Essas pessoas começam a fazer o serviço,
elas começam a realizar exatamente o que o narcisista estava buscando. Começa a acontecer esta campanha, que eu digo que é uma campanha cruel, sobre difamação e calúnia desta vítima do narcisista. Então, sobre estas informações, sobre tudo isto, eu gostaria de deixar um alerta aqui para todos nós. Eu gostaria de deixar aqui essas informações para que possamos observar tudo isso e que a gente comece a perceber que muitas vezes tem algo de muito errado em muitas histórias. Precisamos começar a observar essas pessoas que até outro dia falavam muito bem de seus relacionamentos, falava-se muito bem deste homem, falava-se muito bem desta mulher, e de repente este relacionamento não é mais bom, esta pessoa não é mais interessante, e estas pessoas, os narcisistas, começam a fazer esta campanha bastante difícil, bastante cruel sobre suas vítimas. As pessoas chegam para realizarem trabalhos comigo sobre relacionamentos narcisistas, chegam bem destruídas. A campanha de difamação e calúnia que os narcisistas exercem na vida dessas pessoas provocam um estrago bem grande. Então, o programa de hoje foi exatamente sobre o harém narcisista, sobre esse núcleo narcisista, sobre todas essas informações que acontecem normalmente em todos os relacionamentos narcisistas. Então, a partir daqui, eu deixo este bloco de conhecimento aqui a todos vocês, para que a gente, a partir daqui, consiga ter um olhar diferenciado para si e para todos os outros relacionamentos que estão acontecendo à nossa volta, e que a gente, no mínimo, se dando conta, percebendo tudo isso, não faça parte de um harém narcisista, não faça parte de uma célula narcisista, ok? Então, eu deixo aqui o meu agradecimento, o meu muito obrigado, e eu vejo vocês, aguardo a presença de todos vocês nos próximos programas, tá certo? Então, até lá! Tchau, tchau!